Na outra margem, um passeio pela música erudita em Portugal. Olá, boa tarde. Nesta quinta-feira, aqui em Lisboa, na Casa Fernando Pessoa, às 9 da noite, vai haver um recital de canto e piano em que se vai interpretar obras de vários compositores portugueses: Francisco Lacerda, Crónia de Vasconcelos, Fernando Lopes de Graça e também David Souza. E os intérpretes, Ana Leonor Pereira e António Ferreira, estão hoje comigo, aqui na outra margem. São eles também dois dos três intérpretes que gravaram recentemente e publicaram há coisa de um mês o primeiro CD com obras de David Souza. Chama-se Tout près de mon cœur. É de facto a primeira gravação mundial. Vamos hoje falar sobre este nome da música portuguesa do início do século XX, mais conhecido como maestro, mas que deixou um vasto espólio como compositor. Chama-se Tout près de mon cœur, este primeiro registro publicado de David Souza. O David Souza, maestro, mas que afinal será talvez uma surpresa para quem o conhecesse apenas nessa qualidade, que nos tenha legado uma obra interessante e, ao que parece, numerosa. Boa tarde, António Ferreira. Boa tarde, Ana Leonor Pereira. É assim, foi uma surpresa para vós quando começaram a constatar que David Souza, afinal, legou bastantes partituras, ou não? Sim, alguma surpresa, embora eu já tinha algum conhecimento de alguma da sua obra, mas não da totalidade. E na realidade há imensas coisas, há imensas canções portuguesas, francesas e italianas, também harmonizações que ele fez de canções populares, imensas obras para violoncelo,
Ele foi também violoncelista. Era o instrumento dele, dele, exatamente. E, portanto, antes de ter sido maestro, foi Foi violoncelista. violoncelista. Ele nasceu na Figueira da Foz, 6 de maio de 1880, estudou no Conservatório Nacional e depois de terminados os seus estudos aqui em Lisboa, ele partiu para Leipzig, onde foi estudar com um dos mais importantes violoncelistas e professores da época, Julius Klengel. Aliás, foi também mestre de Divina Surgia, não é? Exatamente. Portanto, ele estava nas melhores mãos da altura. Estava. Ele lá não estudou só violoncelo, estudou também composição, com Max Reger, e, portanto, aí começou a desenvolver essa sua veia. E realmente nós encontramos, como estava a dizer, imensas peças para violoncelo, mas também peças para violino, peças para grande orquestra, tem imensas peças para grande orquestra, de influência russa. Ele gostava muito dos compositores russos, não só russos, de leste, em geral, e mais, tem uma ópera que continua inédita. Inês de Castro. Mas que grande surpresa. Por que será? Porque continua inédita. Porque continua inédita em absoluto, não apenas em gravações discográficas, não é? Porque, de facto, a música que vocês gravaram neste primeiro CD, e que aqui tem que fazer um acrescento que ainda não disse, que um dos intérpretes também é o Pedro Neves, que, além de maestro, é violoncelista, e também, tal como o David Souza, começou por ser violoncelista e só depois. E já agora, só acrescentando, ele tocou no violoncelo do David Souza. Do próprio David Souza. O violoncelo de 1813, que presume-se que nunca tenha sido tocado desde 1918, foi quando ele morreu. E, portanto, foram mudadas algumas as cordas, ainda tinha cordas de tripa e tudo isso. Mas é um violoncelo belíssimo e acho que enriquece a gravação. Este conjunto de obras, deste vosso primeiro registro de obras de David Souza, é de facto constituído exclusivamente por canções e por peças que nunca tinham sido gravadas, ou pelo menos nunca tinham sido publicadas, não é? Não, exato. Mas já tinham provavelmente sido interpretadas em concertos, não é? Aliás, há uma delas, que é a segunda Barceuse do CD. Foi o meu primeiro contacto com o David Souza, quando era adolescente, porque essa peça, pelo menos fazia, não sei se ainda fazia parte do programa do Conservatório de Violoncelo. E foi aí que realmente eu, a acompanhar um violoncelista, a toquei pela primeira vez. Foi o meu primeiro contacto com a música de David Souza. Mas realmente todas essas obras, algumas delas já terão sido tocadas, já foram, mas nunca gravadas em CD. Como é que surge esta iniciativa de gravar este disco, que aliás foi registado num recital que deram na Figueira da Foz? Não foi assim, então? Não, nós demos um recital na Figueira da Foz, que foi o lançamento do CD, foi a 15 de maio, e nós gravámos o disco no princípio de abril, no Casino da Figueira. Mas sem público? Sem público, portanto, gravação mesmo. No Casino da Figueira 3, 4 e 5 de abril, no Casino da Figueira da Foz. A ideia surgiu no ano passado, depois das férias. Eu fui lá à Figueira fazer um concerto com a orquestra, onde a Leonor também participou. Entretanto, as pessoas ligadas à Câmara Municipal tiveram conhecimento que eu faço alguma investigação na área da música portuguesa. Como, aliás, o saberão todos os que, e serão muitos, espero, que ouvem o seu belo programa da Prata da Casa, da concorrência, na Antena 2, mas enfim, é um programa onde se aprende muito. Muito obrigado. E a partir daí surgiu essa ideia. Sendo um compositor da Figueira da Foz, eu acabei por dar a ideia, porque não gravar um CD com algumas das suas obras. E até mais importante do que isso, penso eu, porque para além do CD nós conseguimos editar todas essas partituras. Todas essas partituras neste momento estão disponíveis para quem quiser tocar estas obras. No fundo faz parte do mesmo projeto, exatamente. Eu acho que isso ainda é mais importante do que o CD. Claro que é importante para as pessoas ouvirem, mas realmente importante é ter as partituras disponíveis, porque elas estavam disponíveis, mas estavam em manuscrito na Figueira da Foz. Não é? Portanto, isso acabava por ser complicado. Implicou um grande trabalho de edição crítica das partituras, ou elas estavam mais ou menos sem problemas? Estavam mais ou menos sem problemas, embora algumas tivemos que fazer algumas correções e algumas pesquisas, porque às vezes temos vários manuscritos e depois comparamos alguns compassos que existem diferenças e pronto. Mas isso foi pontual.
A maior parte estava tudo até com uma boa escrita. Alguns erros nos textos. Exatamente, Mas são eram coisas pequeninas. pontuais que corrigimos. Mas, entretanto, como estava a contar, eu dei essa ideia, as pessoas ligadas à Câmara da Figueira aderiram imediatamente e, entretanto, juntou-se a nós o Casino da Figueira, que patrocinou a edição do CD e a edição das partituras também. Portanto, tivemos aqui uma série de entidades que fizeram com que este projeto rapidamente viesse a público, não é? Porque isto foi depois das férias, no final já do ano passado, e em maio deste ano já temos o CD prontinho. Na altura do aniversário de nascimento da David Exato, Sousa. 6 de maio. não é? Aliás, 6 de maio. posso referir que lá na Figueira da Foz, o mês de maio foi dedicado a David Sousa. Houve uma exposição e, para além do CD e das partituras, houve também uma biografia que saiu, feita pela doutora Ana Paula, da Câmara da Figueira da Foz, e, portanto, uma série de homenagens que se fizeram durante o mês de maio na Figueira da Foz. E espera certamente que com isto se abra uma porta, não apenas com a edição deste CD, mas sobretudo, como frisou o António, sobretudo através da edição das partituras, para que mais músicos se interessem e venham a interpretar David Sousa. Ana Leonor, já alguma vez tinha cantado as canções dele antes desta aventura? Não, foi para mim uma grande surpresa e uma surpresa muito agradável, porque não só a escrita para voz é bastante boa, como uma coisa que eu acho particularmente interessante neste pequeno grupo de canções de David Sousa que interpretamos, é que conforme a língua dos textos que inspiram musicalmente o David Sousa, a linguagem musical muda. E, portanto, é muito curioso para quem venha a ouvir, de facto, este grupo de canções, que as canções portuguesas têm uma linguagem, diria, portuguesa, se é possível falar de uma linguagem musical portuguesa, mas eu penso que sim. As canções francesas são muito belas, pelo menos para o meu gosto, mas de facto também a linguagem musical é extremamente da época e extremamente francesa, extremamente impressionista, é muito engraçado. E as canções italianas, sempre disse isto ao António a brincar, mas é verdade, parecem-me sempre um pouco de música napolitana, portanto um cheiro a música italiana, e de facto mostra que é um compositor de facto de um nível, para mim, de um nível elevado, porque ele muda a sua linguagem, o seu estilo musical de acordo com a poesia que ele está a musicar, não é? E isso é interessante. E sim, foi a primeira vez que eu cantei e gosto muito. E essa característica que refere parece-me um bocadinho aplicável à globalidade da obra dele, pelo menos aquela que nos é mostrada neste CD, não é? Essa permeabilidade de versatilidade e permeabilidade a diversas influências, não é? Sente isso? Eu acho que sim, eu acho que é muito claro, por exemplo, mesmo na Rapsódia Russa, a linguagem também é, mais uma vez, uma linguagem diferente do resto, e portanto essa visão musical, essa adesão também à sua... Para já implica um conhecimento da própria época e do que é que se fazia nos diferentes estilos musicais e nos diferentes países, não é? E portanto ele consegue ser permeável e mostrar coisas diferentes de acordo com a inspiração, diria. E provavelmente com os seus próprios interesses, não é? Claro. Musicais, não é? Mas será que isso não obstaria? Estas canções que não são de facto, estas que foram gravadas, não são de facto nenhuma delas de harmonizações de canções populares, são tanto originais e portanto em que isso realmente é muito claro. Basta ouvir, eu acho que basta ouvir uma canção francesa e a borboleta, ou a serenata. Por acaso o protótipo é a serenata, que cheira a fado, claramente, eu acho, e ouvir uma das canções francesas, sei lá, o chanson d'automne, a chanson d'automne. Parece são todas lindíssimas. Mas realmente é muito clara a diferença, a diferente linguagem, e isso é interessantíssimo, eu acho. Para mim é uma mais-valia. E de facto conseguir depois interpretar, de acordo com essa diferença de linguagem, não é? Que às vezes não é assim tão simples, mas é muito interessante. Mas será que, por outro lado, essa versatilidade não obsta à constituição de um corpo comum, de uma obra comum, facilmente identificável? Isto é David Sousa? Eu acho que não. Eu acho que há uma linguagem
de David de Souza dentro dessa adesão ao espírito de um determinado país, de uma determinada época. Quando eu canto as canções de francesas, eu, embora ouça também Debussy, Fauré, etc., eu acho que está lá o David de Souza, mas está uma linguagem de uma outra. Como um poeta pode escrever poesia em português e, no entanto, reivindicar-se de Verlaine, não é? Ou qualquer coisa assim. Portanto, e isso estar lá, mas não é cópia, não tem a ver com plágio, com qualquer coisa do género. Eu acho que não há um decalque, mas há uma compreensão de um estilo e de uma. Portanto, e isso é que porque para o canto, mais do que para o resto dos outros instrumentos que fazem música, acho eu, para o canto, um bom compositor é aquele que consegue entrar dentro do espírito do poema que o inspira, não é? E ele não musica a poesia de Verlaine como musica a poesia de João de Deus. E isso mostra que ele realmente consegue aderir portanto, ele, na verdade, está-nos a dar uma interpretação do poema de acordo com uma linguagem que é outra, mas que é sempre a interpretação musical dele, David de Souza, creio eu. Não me parece, mas o António deu a sua opinião. Completamente de acordo, completamente de acordo. Acho que... Não creio que haja falta de identidade. Não, isso acho que se percebe perfeitamente. E como tu estavas a dizer, ele realmente adere muito bem a outros tipos de música e isso revela sobretudo um grande conhecimento, um grande métier da composição. Nem todos os compositores conseguem fazer isso, não é? Não perder a sua identidade, mas depois dar-nos uma visão de música francesa, de música italiana, neste caso, ou de música russa, no caso Foi uma das grandes influências dele, não é? Aliás, ele deu em Portugal várias, como maestro agora, ele depois regressou a Portugal em 1913, estreou-se como maestro numa orquestra que existia no Teatro Nacional e pouco depois foi convidado para uma outra que se formou nessa altura no Teatro Politeama, a Orquestra Sinfónica de Lisboa. E com essa orquestra ele deu em Portugal primeiras audições de várias obras de compositores estrangeiros, alguns deles de leste, mas nem todos. Música francesa, música de todos os países europeus. Também muita música portuguesa está nos seus programas. O que aconteceu é que a temporada acabou por ser muito curta, porque ele faleceu pouco depois, em 1918. Foi mais uma das vítimas da gripe pneumónica. Exatamente, portanto, todo o trabalho que ele estava a fazer, tanto com a sua orquestra, tanto o domínio da música portuguesa como a apresentação em Portugal de primeiras audições. Recordo-me, por exemplo, o poema sinfónico Finlândia de Sibelius, foi ele que deu pela primeira vez em Portugal. Portanto, obras da maior importância, enfim, mas só que depois esse seu trabalho não teve continuidade, porque acabou por falecer aos 38 anos, ainda muito novo. E, no entanto, com tão pouco tempo, ele conseguiu afirmar-se e, de facto, ficou mais conhecido enquanto maestro. Provavelmente não só devido a ter introduzido muito a obra em Portugal, mas também porque, ao que parece, tinha capacidades, dotes de comunicação com o público que muitos outros mestres não tinham, não é? E ao que parece que fazia encher as salas, a sala politeama. A emoção passava não só para a orquestra, mas passava para o público, e o público vibrava ao vê-lo dirigir, não é? Eu acho que essa é uma parte muito importante na direção da orquestra, não só incendiar, entre aspas, a orquestra, não é? Com os seus gestos, mas também a plateia, e realmente ele tinha essa qualidade e teve imenso sucesso. As críticas que existem vão todas nesse sentido, são todas de várias personalidades, e até fazia uma diferença em relação, havia um outro maestro na altura, Pedro Blanco, um maestro espanhol que estava a dirigir a Orquestra Sinfónica Portuguesa. Portanto, digamos que eram duas orquestras rivais. E os maestros também. E os maestros também, possivelmente. E havia depois, digamos assim, admiradores de um e do outro lado. Exatamente. Dois clubes de fãs. Um de um lado, um espanhol, outro português. Mas isso quase que faz lembrar as placas do futebol, não é? Se calhar, bons tempos em que em Portugal havia também esse negócio para a música. Exatamente, não. E de certeza que se portavam melhor do que as placas do futebolísticas. Sem dúvida. Não haviam particadeiras. E enchiam as salas para ouvir realmente, ou para ver e ouvir o maestro que preferiam. Mas realmente essa qualidade está muito patente em tudo o que se escreveu. O Pedro Blanco, portanto, quando sei, era também um excelente maestro, mas um pouco mais frio
tendo em conta a personalidade do Eu acho que David mesmo Sousa. David Sousa, enfim, enquanto personalidade, provavelmente refletir também aquilo que ele é como compositor. Nós vemos claramente que é extremamente romântico. Há um grande romantismo na sua música e na sua approach musical e, portanto, provavelmente isso também depois se refletiria, com certeza, não é? Na sua performance como maestro. Daí a adesão. Se a Manuela me permite, gostaria de ler aqui um pequeno texto que reflete precisamente isto que acabámos de dizer. Ele diz o seguinte: aqui jazem as minhas pobres composições, sem valor para os outros, mas eu amo-as. São pedaços da minha alma, e cada uma delas encerra um segredo, um queixume ou uma alegria das poucas que tenho gozado. Leipzig, 13 de novembro de 1909, às 12 horas da noite. Portanto, isto revela realmente a sua maneira de sentir, a sua maneira de estar, e isso realmente perpassa nas suas composições. Isso realmente é. E eu acho que foi isso que nos apaixonou. E o título Esperamos do que façamos CD... justiça Tem tudo a ver esse com romantismo. Correio do Mongar, exatamente, que é o título de uma das canções, e foi um título dado pela Leonor. Nós andávamos à procura de um título para o disco e realmente acho que melhor era impossível. Tu Correio do Mongar, é mesmo isso. Eu aproveito para dar voz ao Pedro Neves. Ele não pôde estar presente connosco hoje aqui nesta entrevista, porque encontra-se no Porto, mas falei com ele sobre David Sousa e sobre a gravação deste disco, sobre a obra, nomeadamente as peças que ele interpretou, e já agora um bocadinho também sobre a analogia enquanto violoncelista e maestro que Pedro Neves partilha com David Sousa. O David Sousa, como violoncelista, que era, e de um grande nível, penso eu, a sua escrita é muito violoncelística. Portanto, todas as peças que executamos no disco são feitas por um violoncelista para o violoncelo, por isso em termos de escrita é muito idiomático. E acha que se destaca e que há uma diferença de nível entre a escrita dele para violoncelo do que, por exemplo, para voz ou para a orquestra? Presumo que já tenha, ainda por cima sendo maestro também, Pedro Neves, que tenha já lido algumas das partituras, ouvido provavelmente alguma coisa para a orquestra do David Sousa. Quer dizer, sendo ele instrumentista de cordas, à partida está no meio da orquestra, portanto escreve muito facilmente para a orquestra, está no seu meio. De qualquer das maneiras, todo o espólio dele não é muito conhecido, mesmo para nós músicos, e um dos objetivos da tentativa deste trabalho era que o nome dele saltasse um pouco para a ribalta, para as pessoas a partir de agora começarem a procurar o nome e a procurar as peças e o que há e o que é que não há. Infelizmente, às vezes, os nossos compositores são os mais desconhecidos. Então, o objetivo deste trabalho é ter um movimento contrário, não é? É procurar um nome que tem muito valor e trazê-lo para as bocas do mundo, para as pessoas procurarem, para ouvirem, para conhecerem. É importante. Sobretudo tendo em conta que esta é uma primeira gravação mundial, portanto, nunca antes tinha sido publicado um CD com obras de David Sousa e, portanto, de alguma maneira abrem a porta, não é? Exatamente. E com a particularidade de ter sido feita com o próprio violoncelo dele, que é importante. Portanto, a Câmara da Figueira da Foz cedeu o violoncelo, que penso ser património da Câmara, que estava um pouco abandonado, não estava tocável, sofreu um pequeno arranjo, e eu pude fazer com o violoncelo dele, ou seja, é um duplo prazer estar a tocar uma peça de um violoncelo, de grande violoncelista, com o violoncelo dele, com a música dele. Foi muito interessante. E acha que o violoncelo se adequa na perfeição à música que ele escrevia? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu não sei mesmo se ele escrevia através do violoncelo, porque sendo ele violoncelista, podia ter essa forma de escrita. E algumas peças do violoncelo revelam mesmo que só poderia ser escrito para aquele instrumento. É muito idiomático mesmo. Ou seja, está-me a dizer, por outras palavras, que estas obras para violoncelo do David Sousa não poderiam ter sido escritas desta maneira se ele não tivesse sido violoncelista. Talvez não tivessem sido escritas desta maneira, mas eu acho que o facto de ele ser violoncelista e escrever para violoncelo, isso nota-se muito. Claro que uma pessoa que não é violoncelista pode escrever grande música para violoncelo, como é óbvio, mas nota-se quando está um violoncelista a escrever para o seu instrumento, não é? Que é o instrumento que toca. Eu penso que isso dá para ver. Com o David Sousa, o Pedro Neves tem também em comum o facto de ser
violoncelista e maestro. Ambos começaram enquanto violoncelistas e depois seguiram a carreira de maestro. É apenas uma coincidência. Exatamente, é uma coincidência. Quer dizer, mas apeteceu-lhe, quando surgiu a hipótese de fazer este projeto, apeteceu-lhe particularmente, bom, já conhecia certamente, com certeza, a figura e alguma da obra do David Sousa. Por essa singularidade de coincidências, acha que estaria mais sensível para aderir ao projeto? Quando o António Ferreira me convidou, claro que fiquei muito animado e achei a coincidência muito interessante de eu ser violoncelista e maestro também, e ele também ter essas duas vertentes. Achei muito interessante, e o fator de pegar em peças que não estavam no baú, que foi um pouco desenterrar a música, e ainda por cima com o violoncelo dele, ou seja, foram aqui um sem número de fatores que eu achei mesmo muito animador e com muito interesse mesmo. A ideia é continuar naturalmente a interpretar este repertório, mas também com este violoncelo de David Sousa? Eu penso que sim, e mesmo o António ficou muito entusiasmado em propor outro tipo de projetos à Câmara da Figueira, porque há mais repertório, mesmo para a orquestra. Inclusive, em relação ao violoncelo, era bom que este violoncelo, que agora já não está comigo, está com a Câmara, não ficasse separado, ou seja, eventualmente propor um concurso de violoncelo para ceder o violoncelo a violoncelistas que o possam tocar, porque é um violoncelo é muito bom. Portanto, é quase um crime ele ficar ali parado em exposição e não ser tocado. E ele esteve parado durante muitos anos, foi isso? Eu penso que depois dele, eu acho que ninguém deve ter tocado o instrumento, porque ele ainda tinha alguns acessórios muito antigos, do género de ter um espigão de madeira, as cordas de tripa. Portanto, eu penso que a última pessoa a tocar nele deve ter sido o David Sousa. E mesmo o violoncelo estava em muito bom estado, ou seja, não foi tocado por muita gente, certamente. Não tinha aspecto de ter sido muito utilizado. Quando o violoncelo é muito utilizado, nem sempre a sua estrutura sofre um bocadinho, fica um pouco mais débil, e aquele tem uma estrutura bastante forte. Portanto, eu penso que a última pessoa a tocar com ele deve ter sido o David Sousa, a tocar o violoncelo. Mas ainda assim disse que, aliás, sabe-se que é preciso tocar um instrumento para que ele continue, não é? Para que ele se mantenha. Um instrumento não é propriamente uma peça museológica que deve ser conservada numa vitrine, não é? Para ser tocada. Exatamente. E quando pegou neste instrumento, apesar de as alterações que tiveram que ser feitas, nomeadamente a substituição das cordas, como que já foi dito, notava-se que o instrumento estava parado havia muito tempo? Sim, isso nota-se perfeitamente, porque a madeira não vibra, o instrumento tem um som um bocadinho fechado. Portanto, e depois, com o decorrer dos dias e dos meses, com o trabalho no instrumento, a própria madeira vai ganhando mais vibração, o corpo do instrumento cede a essa energia que está dentro dele, e claro que o som torna mais aberto e melhor, com mais harmónicos. E por isso é que eu achava importante o violoncelo agora não ficar parado, porque realmente é um crime, e como agora temos tantos músicos, tantos violoncelistas que tocam tão bem, era mesmo essencial que se fizesse qualquer coisa nesse âmbito e não se perdesse tempo nesse aspecto. Pedro Neves, um dos intérpretes deste CD recentemente publicado, Tout près de mon cœur, numa primeira gravação mundial das obras de David Sousa, juntamente com o soprano Ana Leonor Pereira e com o pianista e também maestro António Ferreira. Meus convidados hoje na outra margem em que estamos a destacar esta figura maior da música portuguesa das primeiras 2 décadas do século XX, sobre a qual vamos continuar a conversa mais daqui a bocadinho na segunda parte do Na Outra Margem. Vamos
Esta é a Serenata a partir de um poema de Delfim Guimarães. É uma das canções incluídas em Tout près de mon cœur, de David Souza, e também uma das canções que vamos poder ouvir já amanhã às 9 da noite na Casa Fernando Pessoa, num recital de canto e piano, que vai ser dado exatamente pela Ana Leonor Pereira e pelo António Ferreira, em que vão interpretar, além de David Souza, também outros compositores portugueses, Francisco Lacerda, Jorge Cróner de Vasconcelos e Fernando Lopes de Graça. Foi um convite da Casa Fernando Pessoa que vos foi lançado, Ana Leonor. Foi-nos pedido um recital onde tivéssemos a possibilidade de interpretar alguns compositores portugueses que tivessem escrito sobre obras de Fernando Pessoa. Daí estar aí Lopes Graça como um dos exemplos, embora seja só um dos compositores que tenha escrito neste recital sobre obras de Fernando Pessoa. Ficou a ideia de, num futuro não muito distante, virmos a fazer de facto um recital todo dedicado a compositores que se tenham inspirado na poesia de Fernando Pessoa, eventualmente para ser dado na Casa Fernando Pessoa, que faria todo o sentido. De qualquer modo, a ideia foi haver um recital de música portuguesa e também, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de dar a conhecer uma pintura de Gil Teixeira Lopes, que é um retrato de Lopes Graça, que vai fazer parte, digamos, deste evento que acontecerá na quinta-feira. Aproveitámos, portanto, uma vez que tínhamos estado a trabalhar e que estamos muito empenhados em tornar conhecido David Souza, para fazer algumas das obras dele neste recital, e esperamos não só fazer neste recital música de David Souza, como em muitos mais futuros, porque é óbvio que todo este empenhamento em fazer um CD e fazer a edição das partituras não tem sentido se acabar por ser só isto. E, portanto, de facto, para nós como intérpretes, uma das nossas funções principais é divulgar a música cantando-a e tocando-a para o público a ouvir, porque eu acho que realmente tem a qualidade necessária para que haja adesão do público. E até porque, além disso, há a questão de que as obras crescem dentro dos intérpretes à medida que eles as vão interpretando. E em Portugal temos muito poucas oportunidades de repetir programas, mas porque o mercado é pequeno, mas efetivamente penso que, sobretudo na música portuguesa, e enfim, o António, que é uma das pessoas que mais tem trabalhado no sentido de divulgar e mostrar que há qualidade na música portuguesa. Nomeadamente através do recentemente criado Novo Círculo de Cultura Musical, sobre o qual falámos desde o princípio do ano, não é? Há planos do Novo Círculo de Cultura Musical programar recitais nos quais David Souza... Sim, já está programado. Nós temos uma nova temporada que vai surgir, a segunda temporada, que a partir surgirá a partir de setembro. Deste ano, setembro e dezembro, e para essa temporada está agendado um recital inteiramente preenchido com obras de David Souza. Com estas que foram interpretadas neste Tout près de mon cœur, ou com outras também? Para já com estas. Mas existe a intenção de continuar este trabalho, que começou agora, e como eu referi ainda há pouco, existem muitas obras de David Souza, muitas coisas por investigar, por explorar, por trazer a público, nomeadamente essa ópera, mas a ópera Inês de Castro, que há pouco referi, mas não só, como disse também, existem mais obras para violoncelo, mais canções, obras para violino lindíssimas, que eu acho que têm que ser trazidas a público. Porque realmente há música portuguesa. Sensivelmente, um total de quantas obras é que David Souza terá composto? Tem ideia? Se nós contarmos as canções todas, as harmonizações, porque as harmonizações são bastantes, são 2 cadernos.
À volta de 80 obras, mais ou menos. Ainda é bastante, Ainda é é bastante, complicado. ainda é bastante. Agora uma pergunta um bocadinho mazinha. Independentemente do trabalho de David Souza, enquanto maestro, à parte dele, esqueçamos que ele foi maestro. Teria a obra de David Souza sido conhecida se ele não se tivesse afirmado enquanto maestro? Não sei, mas provavelmente... Porque da forma, portanto, o David Souza maestro abafou o David Souza compositor. Exatamente, Não é? até porque ele foi muito espetacular e sobretudo até porque faleceu e acaba por ficar uma áurea à volta do personagem, não é? Até mais do que como violoncelista, porque ele, quando regressou em 1913 a Portugal, os primeiros concertos foi como violoncelista, tanto em Lisboa como na Figueira da Foz, e entretanto tinha-se apresentado como violoncelista em vários países da Europa, Áustria, Inglaterra e até na Rússia, em Moscou. Portanto, ele começou por fazer uma carreira de violoncelista e então depois dedicou-se à direção de orquestra. Provavelmente, se ele não tivesse essa exposição, ele teria composto na mesma, se calhar até teria composto mais e se calhar teria, é assim, mesmo com essa exposição, a obra dele acabou por ficar esquecida, a maior parte da obra, durante estes anos todos, quase um século. Não é? E portanto, se ele não tivesse tido essa exposição, se calhar estavam numas caixas lá na Figueira da Foz e só alguém um dia que alguém se lembrasse de pesquisar, ora quem foi este Alguém chamado António Ferreira, por exemplo. Eventualmente. Mas espero que haja muitos para dar continuidade, porque é preciso. Eu acho que em relação à música portuguesa há muita gente realmente que tem feito muitas coisas, não é? E que se tem dedicado à apresentação da música portuguesa, mas há muito por fazer. Eu não diria que há tudo por fazer, porque enfim, tem-se feito alguma coisa, mas há muito por fazer. Eu acho que a prova Tanto do para David os Souza, intérpretes como, por exemplo, para os musicólogos. sem não é? dúvida, os musicólogos deveriam investir nessa área, sem dúvida nessa área. Não é? Porque há imensos musicólogos portugueses agora, felizmente, e portanto acho que eles se deveriam dedicar aos diversos compositores portugueses das diversas épocas, desde a música antiga até os dias de hoje, e realmente pesquisar, fazer biografias, catalogar a obra, tudo isso para que realmente os intérpretes depois tenham acesso e seja mais fácil, não é? Do que andar no meio dos manuscritos e depois a ver tudo, não é? Porque também não há tempo para os intérpretes fazerem isso. É um trabalho de investigação que E tem a que ser feito previamente. acessibilidade das obras, um dos grandes problemas da música portuguesa é a falta de acessibilidade às obras, não é? Portanto, porque muitas vezes o músico sabe que existe uma peça qualquer que até ouviu que gostou muito e que queria interpretar e não tem qualquer maneira de conseguir a partitura. Portanto, esta falta de acessibilidade às obras é dramática em Portugal. E, portanto, não só no âmbito da discografia, mas também, efetivamente, na edição das partituras. Para um cantor, por exemplo, Para qualquer músico. para um cantor, a música diria, século XIX, XX, de música portuguesa, 90% das pessoas não têm qualquer acesso a qualquer partitura de música portuguesa. Portanto, e realmente os intérpretes, embora os intérpretes também possam ter uma faceta de investigação musicológica, esse não é o seu trabalho, de facto. Claro. Portanto, esse trabalho dever-se fazer para que, efetivamente, as obras possam ser depois cantadas e tocadas e feitas, não é? Mas, no fundo, isso é o que acaba por acontecer muitas vezes. São os próprios intérpretes que, por se interessarem em determinado repertório, o investigam, o exploram e fazem edições críticas. Exato. Não é? Acaba por ser Como foi o vosso caso nisto, exato. não é? Exato. E agora, e o Isso resto acaba por das obras que estão na Figueira da Foz? Estão na Figueira da Foz, na Está tudo biblioteca, acessível na está tudo biblioteca acessível, da Figueira está da tudo acessível. Foz. E como... Portanto, não é dos casos mais graves, não é? Não, da não, está nossa acessível. música. Sabe onde é que quiser ir lá, está exato. e onde é que se pode lá ir buscar. Exatamente. E não está fechado num caixote. Não está. Estão em caixas, mas está bastante bem preservado e tudo isso, e muito acessível, muito acessível. E eu espero, como há pouco referi, que isto seja um trabalho que tenha continuidade, porque a música merece. Realmente, há muita música do século XIX, como a Leonor referiu, e princípio do século XX, que é o caso do David Souza, que realmente é fantástica e porque as pessoas não conhecem. Depois pensam que não há. Não, na realidade há muita coisa. Eu esqueci-me de referir que ele também tem obras para piano. O CD começa com uma obra para piano solo, mas existem outras. Portanto, há um leque. Mas poucas, enorme. segundo creio, não é? Sim, poucas, menos do que para violoncelo, até porque ele era violoncelista, Claro. ou mesmo menos do que canções. Mas portanto, há um leque enorme para mostrar de obras que nós podemos e que devemos, acho que é a nossa missão enquanto músicos portugueses, mostrar a nossa música. Acho que é essa uma das nossas missões. Claro. O António já referiu que neste Castro a ópera nunca foi estreada. O restante da obra para orquestra, a generalidade da obra para orquestra, alguma vez foi tocada? Foi tocada pela orquestra da então emissora nacional. Existem algumas gravações em DAT
na rádio pública, mas também não existem nenhumas gravações em CDs. Nem todas estão gravadas, mas daquilo que eu pude ouvir realmente são obras fantásticas. Eu acho que ele era um mestre também da orquestração. Utiliza sempre uma grande orquestra, sempre muito orquestrações parecidas com as orquestrações russas, sempre muitos instrumentos muito cheias de paixão. E portanto eu acho que também lá está, no capítulo da música orquestral, mais uma vertente que deve ser mostrada, porque que eu tenha conhecimento, não quero estar a incorrer em nenhum erro, mas que eu tenha conhecimento desde que a orquestra da emissora nacional, que depois passou a ser a orquestra da RDP, foi extinta, acho que nunca mais ninguém tocou essas obras, e eu acho que realmente merecia, vale a pena, sem dúvida, mas é que sem dúvida alguma, é um dos grandes compositores que tem estado praticamente desconhecido. Então, e o António Ferreira, enquanto maestro da orquestra do novo Círculo de Cultura Musical, está nos seus planos fazê-lo ou não? Eu adorava, só que como sabe, Manuel, a orquestra do novo Círculo de Cultura Musical para já é uma orquestra só de cordas. E pronto, a maior parte das obras dele, todas, há uma. Para grande orquestra. Há uma que ele fez para a orquestra de cordas, que é precisamente aquela Barcelos de que nós falámos há pouco. Portanto, ele tem uma orquestração para cordas e essa eu penso fazê-la brevemente. As outras. E também está adequada a Berceuse para uma orquestra que ainda é jovem, Exatamente. Portanto, como tem muito ainda a crescer. Exatamente. E entretanto, com todo este trabalho que tem vindo a realizar, vão lançando sementes para que outros músicos se lancem nessa aventura de explorar, de tomar provavelmente em primeiro contacto com as partituras de David Souza, interpretá-las, dá-las a conhecer ao público. David Souza, com este Tout près de mon cœur, é a primeira gravação mundial das suas obras, um CD que inclui várias canções, uma obra para piano solo e várias peças para violoncelo e piano, interpretadas por Ana Leonor Pereira, Pedro Neves e António Ferreira. Recordo que Ana Leonor e o António vão estar presentes no recital que tem lugar amanhã às 9 da noite na Casa Fernando Pessoa, em que se vai ouvir canções portuguesas, canções italianas e canções francesas de David Souza, juntamente com outras de Francisco Lacerda, Croner de Vasconcelos e Lopes Graça. Depois desta nossa conversa, ficamos com água na boca para ouvir mais de David Souza, para ir assistir ao vosso recital, para mais recitais e concertos que venha a haver e, sobretudo, também com uma imensa curiosidade para conhecer a obra para a grande orquestra de David Souza, dele como maestro, não é? Exatamente. Ele enquanto maestro, imagino que particularmente a sua obra para a orquestra tivesse ainda uma dimensão que correspondesse ainda mais à figura, à persona, tão singular, ao brilho de David Souza. Muito obrigada, António Ferreira, muito obrigada, Ana Leonor Pereira. Desejo o maior sucesso na continuação do vosso trabalho de divulgação deste compositor. Esperamos por mais edições, mais CDs e mais concertos. E até uma próxima oportunidade. Até à próxima, obrigado. www.naoutramargemeuropa.blogspot.com